Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja presente hoje e sempre nos nossos corações. Uma alegria sempre muito grande estar aqui nessa casa. Agradeço o convite da Lia, do Jurandir. E falar um pouquinho hoje sobre instrumentos de Deus. Na verdade, algumas reflexões para o nosso dia a dia, né, para a gente pensar um pouquinho a respeito. Que todos nós, no nosso dia a dia, podemos ser, em algum momento, instrumentos da paz de Deus. E quando a gente fala em instrumentos de Deus, a primeira coisa que vem na nossa lembrança é a oração de São Francisco, né? Protetor dos nossos irmãos animais. E numa das frases ali, né? Senhor, fazei-me de mim um instrumento da vossa paz. Claro que a gente está ainda muito longe, mas muito longe mesmo, de sermos um Francisco de Assis, de estar o nível evolutivo desse irmão querido e de toda a sua falange, né? de bons espíritos que acompanham e auxiliam os nossos irmãos animais e nós humanos também, né? Por que não? Mas para cada frase dessa oração, que às vezes a gente faz, né, de uma forma até meio maquinal, a gente não se dá conta, né, da profundidade dos ensinamentos, e para a gente refletir realmente a respeito e principalmente colocar em prática. E quando a gente ouve uma palestra, né, a gente sempre puxa, mas será que dá para fazer tudo isso? Será que é possível colocar em prática tudo aquilo que a gente ouve? O primeiro a ter a responsabilidade de fazer é o palestrante. Então, tudo aquilo que vai ser falado aqui, eu tento, na medida do possível, fazer, mas a gente sabe que é difícil. Principalmente no dia a dia, convivendo às vezes com pessoas e situações das mais diversas possíveis, a gente tenta fazer o melhor, mas é difícil. Então, tudo aquilo que está aqui serve primeiro para mim e espero que para alguns de vocês também. Então, para a gente entender primeiro o que é instrumento, né? A gente está falando de instrumentos de Deus, instrumentos da paz de Deus. De acordo com a definição do dicionário, é uma pessoa ou coisa que serve de meio ou auxílio para um determinado fim. Então, no nosso dia a dia, a gente pode ser um instrumento da paz, um instrumento do bem, mas a gente também pode ser um instrumento de coisas ruins. O nosso exemplo, muitas vezes, as pessoas veem aquilo que a gente está fazendo, puxa, está vendo que a pessoa fala uma coisa, mas faz outra. Então, a gente está servindo de instrumento e de exemplo para as pessoas. Que tipo de exemplo, que tipo de instrumento a gente quer ser? Um instrumento da paz, um instrumento do bem, ou um instrumento do escândalo, por exemplo? Como a gente sempre vê na passagem bíblica, né? Ai dos escândalos, né? E às vezes tem pessoas que são instrumentos desses escândalos no dia a dia. Então, vamos tentar refletir à luz da doutrina espírita sobre cada frase ali da oração de São Francisco, para tentarmos, na medida do possível, sermos instrumentos da paz de Deus. E exemplos do bem não nos faltam. Vou dar apenas alguns exemplos aqui que servem de inspiração para a gente. Estamos muito longe também de sermos iguais, mas servem como referência para o nosso dia a dia. Chico Xavier, um grande exemplo de humildade, de amor ao próximo, né? E quando a gente lembra do Chico, né, principalmente nós espíritas, às vezes a gente só se lembra do Chico médium, né, aquele que psicografou mais de 400 livros, né, milhares e milhares de mensagens, né, psicografadas, consolando as pessoas, né? Mas o Chico, ele foi eleito por brasileiros que provavelmente não são todos eles espíritas, como o maior brasileiro de todos os tempos. Por quê? Pelo seu exemplo, por aquilo que ele fez de bom, não só para o espiritismo, mas para as pessoas de um modo geral. Porque o Chico, ele ajudava as pessoas sem querer saber se a pessoa era espírita, se era católico, se era branco, se era negro, enfim, ele ajudava as pessoas, ele tinha a bondade no seu coração. Estamos longe ainda de ser um Chico, mas ele serve de referência para a gente, não só no meio espírita, mas como ser humano. E entre outros exemplos também, não podemos deixar de citar Francisco de Assis, né? Deixou uma dessas frases aqui: somos todos irmãos, filhos de um mesmo pai e vivemos em uma mesma casa. Quando a gente vê aqui, somos todos irmãos, incluímos aqui também os nossos irmãos animais. São nossos irmãos, são filhos de Deus e merecem o mesmo carinho e o mesmo respeito que todos nós. Então, Francisco de Assis não poderia deixar de ser uma referência para a gente, como outras personalidades, Gandhi, Bezerra de Menezes, né? O próprio Allan Kardec, que nos deixou aí toda a obra da codificação para a gente refletir e principalmente para a gente colocar em prática. E às vezes é muito difícil, né, a gente
quando a gente estuda a doutrina espírita, quando a gente vê os ensinamentos da doutrina e agir de acordo com os preceitos, não de Kardec, mas os preceitos de Jesus. Kardec não trouxe nada de diferente do que Jesus já trouxe. Ele apenas veio complementar. Temos sim que nos inspirar nesses grandes exemplos aqui do nosso dia a dia. Mas se a gente ainda não consegue, né, colocar todas essas ações em práticas, né, de que forma minimamente a gente pode fazer no nosso dia a dia? Tem uma passagem do Evangelho de Lucas. Ao entrardes numa casa, seja ela de oração, ou mesmo a casa de um amigo, de um parente, dizei antes de tudo que a paz esteja nesta casa. Porque muitas vezes a gente vai num lugar, sei lá, casa de um amigo, no nosso ambiente de trabalho, por exemplo, e às vezes o ambiente está um pouco conturbado. Às vezes aquele ambiente está um pouco pesado, um pouco difícil da gente conseguir, às vezes, lidar ali. E toda vez que a gente entrar num lugar, por que não pensar, mentalmente, não precisa falar em voz alta, que a paz esteja nesse lugar? É uma forma da gente ser instrumento da paz de Deus. Porque Jesus nos ensinou isso. Jesus fazia isso em cada lugar que ele ia fazer a sua pregação. Aí vamos para alguns outros pensamentos lá da oração de São Francisco. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Essa palavra ódio, às vezes, ela é um pouco pesada, né? Poxa, sentir ódio de alguém, sentir ódio de alguma coisa. E às vezes, no nosso dia a dia, poxa, que ódio de tal coisa, que ódio de tal pessoa. Às vezes a gente fala sem pensar. Às vezes a gente fala sem realmente sentir aquilo, que é ótimo. Mas dificilmente a gente pensa, né? Ou fala, puxa, como eu amo essa pessoa, como eu amo esse lugar. Mas para falar de ódio, para falar de coisas ruins, às vezes é tão maquinal. Depois que a gente fala, a gente fala, puxa, por que eu falei isso? Por que eu pensei isso? Então por que não transformar o ódio em amor? De que forma? Ouvindo e vendo as palavras do Evangelho. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Amai os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. E como é difícil a gente amar alguém que a gente, por algum motivo, nos fez alguma coisa, nos pisou no pé, e a gente fica, às vezes, guardando aquilo anos e anos, uma vida inteira, e muitas vezes mais de uma vida, e a gente não consegue se livrar disso. Quanto é difícil. Ainda estamos numa situação evolutiva que ainda não nos permite que alguém faça alguma coisa para a gente e a gente simplesmente esqueça, ou que a gente simplesmente não pense naquilo. Ainda pensamos e ainda remoemos, e é algo muito complicado a gente lidar com isso. O Cristo vos deu o exemplo. Ele amou até dar o sangue e a vida por amor. E esse sacrifício é que vos torna superiores. Ah, mas eu ainda estou muito longe de ser Jesus. Sim, ainda estamos muito longe disso. Mas ele deixou o exemplo. E quando a gente tem exemplos do bem, é para a gente se inspirar. Vamos conseguir um dia chegar ao mesmo nível de Jesus? Não sei. Daqui a zilhões de encarnações, talvez. Mas por que hoje, agora, nesse momento, nessa encarnação, não tentarmos fazer algo? Pelo menos não pensar mal de alguém. Pelo menos não sentir ódio de alguém. Transformar esse sentimento em amor. É o amor universal. E a gente está muito longe ainda disso. Mas a gente tem que fazer alguns esforços, a gente tem que fazer alguma coisa para a gente sair do lugar. O amor resume a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Todos nós temos dentro da gente. Até mesmo aquele criminoso mais odioso da sociedade, que ninguém sequer pensa em fazer uma oração por ele, dentro dele ele tem amor também. Está ali, guardado, num estado latente, talvez não consiga exteriorizar, mas ele tem esse amor dentro dele. Todos nós temos. Todo mundo ama alguma coisa, todo mundo gosta de alguma coisa, por mais que não consiga externar. E a gente tem que transformar o ódio em amor. É difícil? Às vezes é. Onde houver ofensas, que eu leve perdão. De novo, algo que a gente ainda não consegue transformar. Quando alguém nos ofende, a gente fica remoendo, não consegue transformar aquele sentimento em perdão. Perdão sincero. Não aquele perdão, perdoa, mas não esqueço. Não é isso. A gente tem que sentir por alguém, ou pelo menos não se incomodar com a presença e com alguma situação que está do nosso lado. A gente tem que trabalhar isso dentro da gente. Às vezes sozinho a gente não consegue,
Por isso que a gente vem à casa espírita, né? Passa em entendimento fraterno. Aqui no caso tem a cromoterapia, que recomendo a todos aqueles que precisarem. É algo que a gente sai daqui realmente muito mais leve, porque a gente deixa aquelas energias negativas, aquela coisa que está nos incomodando, e a gente sai daqui energizado. E a gente precisa, às vezes a gente precisa disso para o nosso dia a dia. Senão, sozinho, às vezes a gente não consegue. E um exemplo também que está lá no Evangelho, e todo mundo ouve essa frase repetidas vezes, e quantas vezes a gente ainda vai ouvir e não entender. Senhor, quantas vezes tenho que perdoar o meu irmão? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Essa frase está lá no Evangelho de Mateus e também reproduzida no Evangelho segundo o Espiritismo. Quantas vezes temos que perdoar? Indistintamente. Conseguimos? Ainda não. Infelizmente, ainda não conseguimos. Ainda a gente fica remoendo e remoendo, e às vezes leva para uma outra vida, muitas vezes. Por isso que a gente reencarna, às vezes, no meio de pessoas que às vezes nos inspiram indiferença. Se fosse todo mundo para viver em harmonia, feliz, certamente estaríamos em mundos mais felizes. Se ainda estamos aqui na Terra, que ainda é um mundo de provas e expiações, em que as pessoas ainda têm esses sentimentos guardados e essa troca de energia, a gente ainda precisa conviver com isso, trabalhar isso dentro da gente e conviver da melhor maneira possível com aqueles que estão ao nosso redor. Que se estão ali, são instrumentos de Deus. Ah, mas uma pessoa chata, alguém chato na minha família é um instrumento? É. Muitas vezes é um instrumento para que você aprenda, para que você desenvolva as suas habilidades, as suas potencialidades, para que você consiga colocar para fora aquele amor, aqueles sentimentos bons que estão ali em estado latente. Mesmo essas pessoas às vezes são colocadas, às vezes estão ali por necessidades nossas, necessidades coletivas, mas às vezes são colocados no nosso caminho, às vezes, sei lá, no nosso ambiente de trabalho, na escola, às vezes são colocadas pessoas ali para a gente aprender a conviver com aquilo e com aquelas pessoas, ou com aquelas situações. E nós espíritas temos às vezes um pouquinho mais de responsabilidade, não somos melhores que ninguém, mas temos um pouquinho mais de responsabilidade que os outros, porque Kardec nos deixou aquela recomendação da fé raciocinada. A gente ouve alguma coisa, estuda alguma coisa, a gente tem que pensar naquilo. Não porque alguém falou a gente vai acreditar, não, mas pensar, puxa, por que é assim? Tem uma lógica esse pensamento? Kardec era um pedagogo, era um educador, ele não falava palavras ao vento, ele tinha propriedade naquilo que ele está falando. E no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá essa frase para a gente pensar: Espíritas, jamais vos esqueceis de que tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato, ou seja, perdoemos. Porque a gente sabe as consequências do não perdoar. A gente sabe que se a gente convive hoje com alguém que a gente não gosta, e a gente ficar guardando aquilo dentro da gente, a gente vai ter que voltar com aquela pessoa. Ah, mãe, pai, mulher, seja lá, às vezes os papéis se invertem. Quem hoje é nossa mãe, numa próxima encarnação pode ser nosso filho. Quem hoje é nossa esposa, numa próxima pode ser nosso irmão, nossa irmã. Às vezes mudamos, hoje estamos como homem, podemos vir como mulher. Enfim, os papéis se invertem. Mas as pessoas, as situações, elas precisam ser resolvidas. Então por isso que a nossa responsabilidade é maior. Porque a gente sabe das consequências. E se a gente insiste em não querer resolver, uma coisa é não conseguir resolver, outra coisa é a gente nem tentar, nem sequer pensar em resolver. Por isso, a nossa responsabilidade. Onde houver discórdias, que eu leve à união. Quantas e quantas vezes a gente não é um instrumento da discórdia de uma determinada situação? Às vezes está ali um ambiente calmo, tranquilo, a gente quer, como se diz, né, no popular, a gente quer causar. Às vezes a gente quer mostrar que a gente está ali. A gente quer, às vezes, discordar por discordar. Às vezes, não só no ambiente físico, hoje em dia nas redes sociais. Quantas e quantas vezes alguém manda alguma coisa para a gente poderia simplesmente ver aquilo, né, sei lá, por algum motivo, né, ter aquele interesse em ver e ficar quieto. Mas não, às vezes a gente quer polemizar. E fica ali, repassando, às vezes inverdades, às vezes informações que não procedem, mas a gente naquela ânsia de querer, às vezes, causar, a gente fica repassando sem propriedade. Temos que ter cuidado com isso. Como espíritas,
temos um dever um pouquinho maior que o outro. No Evangelho de Mateus: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele. Porque digo-vos em verdade que não saireis enquanto não houver pago o último ceitil. Está lá no Evangelho de Mateus, não diz aí claro e abertamente sobre reencarnação, mas para nós que temos pelo menos um pouquinho de entendimento da doutrina espírita, a gente entende que nessa passagem, enquanto não resolvemos as coisas aqui, não sairemos daqui. Se pudermos resolver numa encarnação as pendências, as coisas, as arestas que a gente tem, ótimo. É que às vezes não dá tempo, às vezes a gente não consegue. É muita coisa junto para a gente melhorar. Às vezes numa encarnação a gente consegue melhorar um pouquinho em algum aspecto. Em tudo é muito difícil. Talvez tivéssemos já a plena compreensão de um Chico Xavier, de uma Madre Teresa, de um Gandhi, talvez fosse mais fácil, mas a gente ainda não está nesse nível. Está num nível ainda bem inferior. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Nada melhor do que a fé raciocinada para a gente entender as dúvidas que às vezes surgem nas nossas vidas. E nas mais diversas situações. A gente está lá, puxa, faço isso, não faço aquilo. Será que as coisas estão acontecendo como eu imagino que estão acontecendo? E às vezes nos falta fé. A gente sabe, a gente acredita. Mas às vezes num momento um pouco mais delicado, um momento que às vezes por um motivo qualquer a gente deixa a nossa fé baixar um pouquinho, a gente precisa fortalecer. Como? Lendo bons livros, procurando uma casa espírita, procurando situações que vão nos fazer bem. Situações que vão nos deixar mais para baixo, só vai piorar a situação. Então a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Apoiarmos na inteligência, na compreensão. Por isso que Kardec nos recomendou a fé raciocinada. A gente lê alguma coisa, ouve alguém falar alguma coisa, vamos pensar sobre aquilo, vamos pesquisar, não vamos ficar apenas numa única opinião. Às vezes, seja um palestrante, seja um livro, às vezes a pessoa, o espírito, livro psicografado por fulano de tal. Não é porque é psicografado por fulano de tal que é uma verdade absoluta. Às vezes a opinião daquele espírito, que ele está desencarnado, mas nem por isso ele é uma pessoa mais evoluída. Um palestrante, ele tem a sua opinião, suas convicções baseadas naquilo que ele estudou. Não significa que ele é dono absoluto da verdade. Às vezes é importante a gente ouvir opiniões diferentes para a gente tirar as nossas conclusões. Isso é muito importante para a gente não ter aquela dúvida que às vezes para. Puxa, mas será que é isso? Será que é assim? Onde houver erros, que eu leve a verdade. E quando a gente conhece a verdade, ela nos liberta. Quando a gente busca a verdade de Jesus, por exemplo, os ensinamentos que Ele nos deixou, todas aquelas dúvidas, tudo aquilo que às vezes nos atrapalha no nosso dia a dia, tudo aquilo é diluído, abre-se um horizonte na nossa frente. Então, por tudo isso, rendamos graças a Deus que em sua bondade faculta ao homem reparar os seus erros e não condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Quando a gente está, às vezes, no caminho errado, Deus nos dá a oportunidade de corrigirmos os nossos erros. De que forma? Com uma outra vida, com uma outra encarnação, ou às vezes, na mesma vida. Às vezes, numa mesma encarnação, a gente tem a oportunidade de corrigir aquilo que a gente fez de errado. E ninguém aqui tem o direito de jogar a primeira pedra. Porque nenhum de nós aqui está em condições de ser juiz ou apontar o erro do outro. Ah, mas eu não faço tal coisa. Mas às vezes faz outras coisas piores. Todos nós temos coisinhas no nosso dia a dia que, se a gente tivesse a capacidade, a possibilidade de sair momentaneamente, digamos, do nosso corpo ou do nosso, e nos ver aquilo que a gente está fazendo, puxa, o que eu estou fazendo? Por que estou fazendo tal coisa? Então, a gente precisa pensar sobre isso. E temos aí informações, temos aí um vasto material para a gente pensar, e não só pensar, principalmente agir de acordo com os ensinamentos de Jesus.
onde houver desespero, que eu leve a esperança. Muitas vezes no nosso dia a dia, a gente, ou nós mesmos, ou alguém que está do nosso lado, a gente percebe que a pessoa perdeu totalmente a fé, totalmente a esperança nas coisas que estão ao seu redor. Puxa, não tenho mais esperança nenhuma de ter uma vida melhor, não tenho mais condição nenhuma de fazer algo diferente. E aí entra naquele desespero que muitas vezes acaba causando doenças. Quando a gente ouve às vezes, fulano está com depressão, ainda, infelizmente, ainda na nossa sociedade, muitas vezes, muitas pessoas ainda veem, por exemplo, a depressão como algo que, é frescura. Não é frescura. Se chegou a esse ponto, é porque muitas vezes aquele desespero inicial, aquela falta de esperança inicial não foi devidamente trabalhada e virou uma doença. E às vezes é difícil de conseguir não a cura, mas pelo menos tratar aquilo de forma adequada. Às vezes só com a parte médica, só com a parte material, às vezes não é possível. Às vezes é necessário, e aí entra a parte espiritual, da gente buscar ajuda. Uma casa espírita, ou às vezes uma outra igreja, seja lá onde for, para a gente conseguir sair daquela situação, que às vezes sozinho a gente não consegue. Então, quando conseguirem dominar os ímpetos da impaciência, da cólera, do desespero, dizei cheio de justa satisfação: fui o mais forte. O que isso quer dizer? Quando a gente passa às vezes por um momento difícil, naquele momento a gente não consegue enxergar algo diferente daquela situação ruim. A gente está ali numa situação que não vê, chegou ao fundo do poço, não vê nenhuma luz no final do túnel, aí a gente busca ajuda, consegue se recuperar, consegue dizer depois: puxa, consegui vencer aquele desafio, estou mais forte. E a gente olha para trás e a gente vê que não foi tudo aquilo. Naquele momento, sim, era algo desesperador para a gente. Mas quando a gente consegue vencer, por isso que eu escolhi essa imagem do Rock lutador, que foi alguém que conseguiu vencer as suas dificuldades, conseguiu superar os seus limites. A gente consegue se fortalecer e às vezes caminhar e ajudar outras pessoas. Às vezes o nosso exemplo daquilo que a gente passou por uma dificuldade serve para ajudar outras pessoas. Tem um livro muito interessante, outro dia até comprei para o meu pai lá na livraria espírita, chama O Gigante Deitado. Não sei se alguém já ouviu falar desse livro. Um senhor, sim, resumidamente, um senhor que hoje acho que ele já desencarnou, se não me engano. Ele viveu numa cama durante muitos anos, era tetraplégico, mas nem por isso deixava de ajudar as pessoas. Escreveu um livro, chegou a escrever um livro, contando o seu exemplo, contando a sua superação. Outro dia eu vi na TV Mundo Maior, também uma pessoa, não tão com tantas limitações como ele, também escreveu um livro, uma pessoa, não sei se ela tem deficiência intelectual, alguma coisa assim, mas ela escreveu, ela é assistida das casas André Luiz, lá de São Paulo. Ela escreveu um livro contando as suas dificuldades, tudo aquilo que ela passou, e serviu de exemplo para os outros, até mesmo para os assistidos ali das casas André Luiz. Então, quando a gente consegue superar, ou ainda que a gente esteja numa dificuldade, numa limitação, mas a gente consegue passar por aquilo de uma forma tranquila, sossegada, a gente acaba se tornando um espelho para alguém, um instrumento para alguém. Puxa, se a pessoa conseguiu, eu também consigo. Por que não? Por isso que às vezes é importante a gente conversar com pessoas que passaram, às vezes, pelas mesmas dificuldades que a gente. Temos aí vários grupos de apoio, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, onde ali as pessoas contam suas experiências e o exemplo de um serve para que o outro consiga vencer aquele desafio, aquela situação que ele está passando. São todas situações, são todos instrumentos que são colocados nas nossas vidas. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Às vezes a gente chega num ambiente, ou sei lá, nas nossas casas está um ambiente triste, e às vezes a gente não consegue ser alegre o tempo todo, é impossível a gente ter aquela alegria o tempo todo. Mas quando a gente às vezes chega num lugar, às vezes, sei lá, num ambiente de trabalho, tem sempre aquela pessoa, o feliz 100%, que às vezes até incomoda. Às vezes chega cedo, está lá a pessoa feliz e alegre e saltitante, às vezes aquilo te incomoda. Mas aquilo te traz uma paz, te traz, pelo menos, puxa, às vezes você chega num ambiente tão triste, às vezes,
uma situação tão difícil, você vê alguém um pouco mais alegre que você querendo ou não, você acaba se contagiando com isso. Então, o que a gente vai ser no nosso dia a dia? Um exemplo de tristeza ou de alegria? Homens de bem, homens no sentido humanidade, né? No exercício da caridade, encontrareis a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Tem aquela passagem, né, do homem de bem no Evangelho. Tem lá vários itens lá para a gente refletir, né, durante uma vida inteira. Mas a gente precisa exercitar algumas coisinhas que estão ali, enfim, e que Jesus já também nos deixou. É difícil? Às vezes é difícil. É difícil ser alegre 100%? É praticamente impossível no nosso dia. Durante as 24 horas do dia a gente está, né, em alto astral 100%. Mas a gente não pode também ficar baixo astral 100% do dia, das 24 horas do dia. E às vezes uma semana inteira, uma vida inteira. Isso que é preocupante. Dificuldades, tropeços no caminho, todo mundo tem. O que a gente não pode é cair e não querer nem se levantar. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Qual o maior exemplo de luminosidade, de luz, quando a gente pensa em luz, o que vem nas nossas mentes? Jesus. Um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. E esse dia foi o advento do Cristo, o dia em que Jesus esteve conosco e nos deixou a sua luz, a sua paz, como a gente viu lá no começo da palestra. E Jesus, por ter essa luz, por ter todo esse nível evolutivo que ainda estamos longe de alcançar, não julgou conveniente dar a luz completa aos homens de sua época, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Os homens da época de Jesus, muitos, não conseguiram compreender exatamente qual era o sentido da sua missão. Muitos daqueles homens, né, daquelas pessoas, somos nós, que estivemos certamente naquela época, e ainda hoje não temos a devida compreensão. Ainda não conseguimos entender verdadeiramente a mensagem de Jesus. Mas a gente sabe que a sua luz irradia sobre todos nós, sobre todos aqueles que estão em dificuldade. Ninguém passa por uma dificuldade sem receber o apoio de Jesus, da espiritualidade amiga, da nossa Mãe Maria Santíssima. Ninguém está sozinho. Ninguém está carregando um fardo sozinho, ou um fardo maior do que pode carregar. Por mais que às vezes a gente ache que está sozinho no mundo, nós não estamos. E quando a gente se vê nessa situação, quando a gente achar que estamos sozinhos, nos lembremos de Jesus. Não custa nada no nosso dia a dia, às vezes está lendo uma situação difícil, abra uma página do Evangelho. Vai fazer mal? Claro que não. Ah, mas o que vão pensar de mim? Não importa o que as pessoas vão pensar de você. Vai num canto sozinho, num canto isolado, num canto que ninguém vai te perturbar. Faça o Evangelho, leia uma página do Evangelho, ou faça uma oração, se não tiver Evangelho por perto, faça uma oração por você mesmo. Às vezes a gente se preocupa tanto em fazer oração pelos outros, que é válido, mas às vezes a gente precisa. Às vezes a gente não está em condições de ajudar os outros. Às vezes a gente precisa se ajudar. Fazer uma oração para nós mesmos. Não é vergonha nenhuma. Não é egoísmo isso. Às vezes a gente precisa. Em situações das mais corriqueiras possíveis. Ó mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Quando a gente fala em consolar, a gente lembra do Espiritismo como doutrina consoladora. E por que o Espiritismo é considerado uma doutrina consoladora? Porque no Evangelho de João tem lá a seguinte passagem: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Esse Espírito da verdade foi o que ajudou Kardec a trazer os ensinamentos da doutrina espírita, a codificação espírita. E quando a gente vê ali que Ele estará conosco, com todos nós, a doutrina espírita está aí à nossa disposição, para nos consolar, para que a gente
veja todos aqueles ensinamentos, né, um complemento dos ensinamentos de Jesus, e que a gente consiga colocar em prática. É difícil às vezes? Às vezes é difícil. Mas por que não tentar? Mais compreender do que ser compreendido. Às vezes é difícil a gente compreender os outros, né? Às vezes a gente só quer ser compreendido. Ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. As palavras que Jesus tanto repetiu claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Ainda a gente não consegue realmente entender os ensinamentos de Jesus. Ainda a gente tem dificuldade de realmente entender a mensagem que ele quis nos passar. Por isso que a gente às vezes quer só ser compreendido e não consegue compreender os outros. Porque isso ainda está dentro da gente. Eu não consigo compreender o outro, não consigo compreender Jesus, porque ainda estou num nível evolutivo muito abaixo. Ainda tenho muito que aprender. Ainda tenho muito que crescer. Vai esperar que uma luz divina venha e fale, olha, a partir de hoje você é um ser evoluído, com asas e saia voando. Não é assim. Deus, na sua infinita bondade e justiça, não vai privilegiar um em detrimento de outro. Cada um precisa evoluir sozinho, andar com os próprios passos. Ninguém vai fazer a parte que nos cabe. Mais amar do que ser amado. De novo, o amor nas nossas vidas. Amar ao próximo como a si mesmo. Tem muitas pessoas, mas muitas mesmo, que ainda tem muita dificuldade de amar a si próprio. Não consegue se amar, não consegue se ver como uma criatura divina, como um ser em evolução, ainda imperfeito sim, mas não consegue se amar. Não consegue ter amor próprio. Se sente sempre a pior das criaturas. Tem muita gente que ainda está nessa situação. E aí, como é que a pessoa vai amar o próximo? Não consegue, porque não consegue se amar. Então eu não consigo ajudar o outro, não consigo fazer pelo outro, se eu ainda não consigo para mim mesmo. Um doente não consegue ajudar outro doente. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito. O amor. O amor indistintamente, não só o amor de pai, mãe, filho, esposa, marido, enfim. O amar a todos. Mas primeiro, amar-se. Conseguir se ver como um ser divino. E isso ainda é muito difícil. A gente ainda não, muitos ainda não conseguem. É dando que se recebe. E de novo, para nós espíritas, não somos melhores que ninguém, mas temos uma responsabilidade um pouquinho a mais que os outros. Porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Ou seja, a gente está recebendo muitas informações muitas informações vindas da doutrina espírita. O que estamos fazendo com as informações que a gente recebe? Colocando num livro, pega um livro como se a gente pegasse um livro e guardasse na gaveta, ou colocando aquilo em prática no nosso dia a dia? Puxa, mas eu não sabia. Quando a gente não sabe, digamos que existe uma certa tolerância. Agora, quando você sabe o que deveria fazer e não faz, aí a coisa é um pouquinho pior. Porque você sabia. Eu não fiz o mal, mas eu também não fiz o bem. Você sabia que deveria fazer o bem, por que não fez? Se você não consegue, tudo é levado em consideração. Mas às vezes a gente não faz porque simplesmente não quer. Depois eu faço. Numa próxima vida eu faço. A gente não pode pensar desse jeito, de forma alguma. Perdoando, que se é perdoado, de novo perdão. A misericórdia é o complemento da brandura. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada. Mas eu ainda não sou uma alma elevada. Não somos, mas seremos. De que forma? Trabalhando, fazendo a nossa parte. Sempre com os ensinamentos de Jesus, e Jesus como nosso guia e exemplo. Sempre. Senão a gente não vai conseguir mesmo. É morrendo que se vive para a vida eterna. Às vezes a gente ainda tem aquela visão da morte como algo ruim. Porque a vida do espírito, essa é eterna. A do nosso corpo, a vida material, ela é passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna para a vida eterna. E de que forma? Melhor? Do mesmo jeito? Temos que pensar sobre isso.
Muito obrigado à casa pela oportunidade. Que a gente leve para os nossos lares na noite de hoje um pouquinho dessa luz e dessa paz que a casa que sempre nos oferece.